Isso. Lucas capítulo 3. Abra sua Bíblia aí. Lucas capítulo 3. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíram para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes João: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. E também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Pai Celestial, nós consagramos a Ti nesse momento, o momento de ouvirmos a Tua voz, de termos comunhão no Espírito contigo, através da Tua revelação, através do Teu desejo, Senhor, de nos fazer santos, de nos fazer melhores, de nos edificar como igreja, para que possamos ser objeto do Teu louvor aqui neste mundo. Por isso, remove agora toda dificuldade, toda barreira, todo espírito roubador da Tua palavra seja repreendido, e sejam ungidos os nossos ouvidos espirituais, os nossos sentidos espirituais e naturais sejam por Ti tocados, governados pelo Teu poder, para que possamos absorver tudo o que do Senhor procede. Quanto a mim, te peço, Senhor, mais de Ti e menos de mim, Senhor Jesus, que neste altar não esteja falando o homem, mas que fale sobre este altar o Espírito Santo de Deus, e haja revelação, e haja o derramar da Tua unção e da Tua bênção sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu vou repetir, para isso ficar bem gravado em nós. Estamos no ano da reforma. Mudanças, transformações vão acontecer na sua vida nesse ano. Algumas talvez que nem estivessem nos seus planos, mas não tema, porque essas modificações serão benéficas. Toda transformação que Deus deseja fazer na nossa vida é uma transformação para melhor. Qual o motivo disso? Qual a certeza disso?
O Senhor Jesus Cristo nos ama. O Senhor Jesus ama você. Amém? E Ele quer te transformar, porque Ele não só quer fazer a tua vida melhor, como Ele quer fazer de você uma pessoa melhor. E essa transformação, que é o convite da graça, porque nós somos convidados em Jesus Cristo a uma transformação permanente, ela começa pela renovação da nossa mente. Ou seja, como eu já expliquei um pouquinho na palavra dos dízimos, saem da nossa mente os pensamentos do mundo, as linguagens corrompidas do mundo, as atitudes que o mundo nos ensinou a ter, a viver, e entram os pensamentos de Cristo, entra a linguagem do reino de Deus, que é uma linguagem de fé, de santidade, uma linguagem de vitória, e também esta linguagem acaba comandando o nosso ser, porque no texto que ministramos no domingo passado, se você lembrar, você vai ver que o livro de Tiago diz que se um homem governar bem a sua língua, se um homem tiver a sua linguagem ajustada com a linguagem da fé, com a linguagem da palavra de Deus, então ele vai ter domínio de si, ele vai saber também como se comportar. Amém? E ele vai se comportar de uma forma santa e agradável a Deus, e isso vai gerar para ele graça. Isso vai gerar na vida dele sucesso. Amém? Como é que a minha mente é renovada? A minha mente é renovada à medida em que eu a exponho à palavra de Deus. Não tem jeito, querido. Você só vai crescer na fé, você só vai ser transformado, só vai ter pensamentos nobres, pensamentos elevados, se você se expuser à pregação da palavra de Deus. Se você der valor a vir ao culto, se você der valor a estar na célula, se você se deixar treinar numa reunião de discipulado, numa reunião de gerações. Amém? Nós precisamos nos expor à palavra, porque quando Deus tem acesso ao nosso coração, quando Deus pode falar ao nosso coração, a nossa mente é transformada por Ele. Nós estamos nos expondo, quando fazemos isso, não só à sabedoria de Deus, mas também a toda a eficácia do seu poder. Eu tenho certeza que por essa ministração que eu fiz hoje de dízimo, de oferta aqui, em Eclesiastes, capítulo 11, todos foram abençoados. Todos que se abriram para ouvir a Deus foram abençoados. E coisas novas, maiores e melhores vão acontecer na sua vida, espiritual, emocional e material, a partir desse momento. Amém? Eu creio que até um posicionamento de mais fidelidade, de mais comprometimento, nasceu em você hoje, e isso vai mudar a tua sorte. Amém? Então, a minha mente, ela é renovada à medida em que eu ouço, que eu leio, que eu medito na palavra de Deus, que eu a estudo para dar aula na escola de líderes, que eu a estudo para poder falar com alguém no meu ambiente de trabalho. Uma pessoa está te perguntando uma coisa sobre Jesus, sobre a igreja, sobre os dízimos, sobre tantas questões que as pessoas do mundo têm sobre a fé. Se você não sabe, você tem duas alternativas. Ou você convida a pessoa e diz: vem comigo e vamos até a minha célula, ou vem comigo, vamos até o culto da minha igreja, porque lá tem alguém que vai poder te explicar melhor do que eu. Você tem uma saída muito boa também, que é se preparar, pesquisar a Bíblia naquela semana, e na semana seguinte, no próximo encontro com aquela pessoa, responder para ela. Porque quando nós buscamos a Deus, Deus nos dá sabedoria, queridos. E nós não podemos ficar nessa preguiça de não sei, não consigo, não tenho conhecimento disso. Não, nós temos que buscar o conhecimento de Deus. O que mais Deus deseja é ser buscado e conhecido pelo seu povo. O texto que Deus me deu nesse ano, Jó capítulo 5, ele fala exatamente sobre isso. De quantos benefícios Deus promoverá na nossa vida se simplesmente nós nos determinarmos a buscar Ele com fé. Buscarmos Ele com toda a força do nosso ser. Não vou perder um culto, não vou perder a célula, vou dar prioridade a Deus na minha vida, não vou deixar outros compromissos me roubarem, não vou colocar trabalho na frente de Jesus, mas eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar na palavra, eu vou me aprimorar no conhecimento de Deus, porque através disso eu estou sendo transformado. E se eu estiver sendo transformado e aperfeiçoado em Deus pelo poder da sua palavra, a minha sorte também vai ser mudada.
Se a minha mente for renovada, a minha linguagem também será. E o que a gente aprendeu no domingo passado? Que eu não devo ter a linguagem corrompida, derrotista deste mundo, mas eu devo ter a linguagem profética do reino de Deus. Amém? E eu devo sempre me guardar da linguagem desse mundo, porque esse mundo amaldiçoa, esse mundo sentencia. O mundo contamina. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a Bíblia também diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, do que a boca do mundo fala? A boca do mundo fala da maldade que existe no mundo, que está no seu coração. E quando eu convivo com pessoas do mundo, não que eu não devo conviver com elas, eu preciso conviver com elas para influenciá-las e não para ser influenciado por elas, existe esse perigo de, se eu não estiver fortalecido na minha convicção interior, se eu não tiver a minha mente renovada, se eu não tiver a minha alma fortalecida na fé para convencer as pessoas do mundo, a fala do mundo, a linguagem do mundo pode desconstruir a minha fé. As pessoas podem começar a falar sobre aquilo que você crê negativamente, dizendo: isso é tudo bobagem. Você foi lá naquele encontro com Deus, foi só uma euforia lá, foi mais um fim de semana só. Deus não existe, Deus não fez nada. E nós sabemos que Deus existe, porque Deus já fez grandes milagres na nossa vida. Quantos aqui já viveram milagres poderosos da parte de Deus? É por isso que o Senhor trouxe aqui o José Luiz para cantar hoje: eu acredito em milagres. Quantos aqui acreditam em milagres? Pois eu quero te dizer que grandes milagres da parte do Senhor estão vindo na sua direção, nesse tempo e nesse ano, em nome de Jesus. Quem recebe? Dá um aplauso ao Senhor. Esse é o desejo de Deus. Quando Deus lança essa palavra para eu crer que grandes milagres vão acontecer na minha vida, Ele está semeando no meu espírito a fé. E eu devo regar essa fé com uma linguagem profética. Eu devo nutrir nos meus lábios a linguagem de vitória, a linguagem sadia, a linguagem pura e perfeita do reino de Deus. Vai dar tudo certo. As coisas estão melhorando. Eu estou cada dia mais forte em Deus. A minha vida está cada dia mais restaurada e mais transformada por Deus, em nome de Jesus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu era assim, um derrotado, eu era assim uma pessoa insegura, era uma pessoa sem perspectiva de vida. Mas agora eu tenho no meu espírito esperança, eu tenho fé. Eu tenho o poder de transformar minha própria vida, e eu tenho poder em mim mesmo, pela unção do Espírito Santo, de transformar a vida de quem está ao meu redor. Você deve declarar isso. Porque à medida em que você declara essas coisas, essas palavras de vida, que elas não são mentiras, elas não são ilusões, elas são respaldadas pela Bíblia. A Bíblia diz que nós somos instrumentos de Deus nesse tempo para mudarmos esse mundo. Amém? Então tudo isso que eu estou dizendo, de que seremos não só transformados, mas seremos elementos de transformação, tem respaldo bíblico. E se tem respaldo bíblico, tem o aval de Deus. E se tem o aval de Deus, tem poder empenhado. Então quando você crê nisso, e quando você declara isso, essa palavra que é poder, ela sai da sua boca, entra no seu ouvido, desce para o seu coração, e a sua fé é mais fortalecida ainda. E sabe o que você se torna? Quando você tem essa fé consolidada, quando você tem essa linguagem profética, ajustada, alinhada com o reino de Deus, você se torna uma pessoa invencível. Isso não quer dizer que você não vai ter lutas, não vai ter provas, não vai ter dificuldades, não vai ter momentos difíceis. A Bíblia diz que existem dias na nossa vida que serão dias maus. Isso não é uma profecia ruim, é um aviso de Deus, de que se a gente sabe que vai ter um dia que vai ser um dia mau, eu preciso me preparar para ele, tendo a minha fé fortalecida sempre. Amém? A pessoa que não se fortalece na fé, que não tem a mente renovada, que não tem uma alma curada por Deus, quando vem as tribulações, ela sucumbe. Quando vem as tempestades, ela fracassa. Mas nós não. Nós somos aqueles que fomos chamados para sermos fortes. Amém? Para sermos pessoas realmente de mente renovada e de linguagem ajustada. Linguagem de vitória, que é a linguagem da Bíblia. Como eu te falei, na Bíblia não tem más notícias.
Na Bíblia não tem depreciação, na Bíblia tem exortação. Mas tudo que Deus diz a seu respeito é elogio. São coisas boas. Porque Deus vê com amor os seus filhos. E Deus vê cada um de nós como a coroa da sua criação. Como a melhor coisa que Deus podia ter criado. Você, como diz o apóstolo René, é a melhor ideia de Deus. Você é uma ideia de Deus, você não é fruto do pecado, você não nasceu por acaso, você não é uma pessoa que foi um acidente. Meus pais não queriam filho, mas eu nasci. Aí sai essa coisinha rejeitada pelo mundo afora aí. Né? Mas eu quero dizer, né, como já foi dito no primeiro culto, que ainda que os teus pais te rejeitem, ou tenham te rejeitado, Deus te acolheu. Ele não só te acolheu, como Ele te escolheu. E para Ele você é um filho amado, um filho bendito, um filho lindo, um filho santo, de quem o Senhor tem muita alegria. Quem recebe isso? Dá um aplauso a Jesus. Mas eu preciso acreditar nisso que Deus diz a meu respeito, e eu preciso falar a mesma coisa que Deus diz. Porque tem gente que diz, eu não posso, eu não consigo, eu sou fracassado, eu tenho medo, eu não sei, eu sou velho, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. E vai se depreciando. Corrija a sua linguagem nesse ano. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é santo, a Bíblia diz que você é saudável, a Bíblia diz que você é curado, a Bíblia diz que você é instrumento de cura, a Bíblia diz que você é escolhido, ungido, amado do Senhor, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor em todas as coisas por meio de Cristo, aquele que te amou. Você recebe? Dá um aplauso a Jesus. Diga assim: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu falei, de cada palavra, de cada pensamento que liberei contrariamente à tua verdade e à tua vontade. Que nesse momento, desde o reino espiritual, desde o seu trono da graça, Senhor, haja perdão para todas as palavras equivocadas, negativas, contaminadas e rebeldes que eu liberei na tua presença, em nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro encubra essas palavras, encubra esses pecados, e que haja para mim remissão de todo decreto, de toda a palavra lançada contra mim mesmo ou contra quem quer que seja. Que agora, essas palavras negativas, das quais eu já fui perdoado, sejam agora apagadas no mundo do Espírito, retiradas do poder de Satanás, em nome de Jesus. E que os meus lábios sejam purificados pelo teu poder, Espírito Santo, para que neste ano eu tenha a linguagem santa, pura e perfeita, do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Novos céus sobre a sua cabeça. Novos céus espirituais sobre você. Tem gente essa semana que vai dar testemunho na célula de que as coisas se abriram, de que as orações foram ouvidas, de que bênçãos foram liberadas. Quem recebe? Então diga amém e dê um aplauso a Jesus. Às vezes, no momento de ira, no momento de baixa da nossa fé, nos momentos de contendas, povoamos os céus da nossa cabeça com palavras negativas. E precisa ver como foi ensinado domingo passado. Arrependimento, mudança de atitude. No sentido não só de eu pedir perdão por essas palavras, pedir que elas sejam tiradas das mãos do inimigo que usa essas palavras contra mim, como também eu devo pedir a Deus que unja os meus lábios, como fez Isaías, lá no livro de Isaías capítulo 6, dizendo: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios.
Quando ele viu a Deus, quando ele viu a linguagem do reino dos céus, ele percebeu, meu Deus, quanta bobagem que eu estou falando. Quanta linguagem negativa. Quanta palavra que eu já liberei que limitou a mim e que limita os meus irmãos. Então me perdoa, Senhor, e purifica os meus lábios. E aí diz a palavra que um anjo veio e tocou com uma brasa viva os lábios dele e ele foi purificado. Ele passou a ter uma linguagem santa e profética. Assim será com você também, em nome de Jesus. Amém? Uma linguagem ajustada com a palavra de Deus me ajudará a mudar as minhas atitudes. Aqui nós entramos no plano da decisão. A minha mente já foi renovada. A minha linguagem já está sendo transformada. E se eu falo conforme o que Deus pensa e quer, eu também preciso agir da forma como Deus pensa e quer. Porque a verdadeira transformação acontece quando eu decido alinhar não só os meus pensamentos e as minhas palavras com a mente de Cristo, mas quando eu decido viver a fé segundo os princípios do reino. Ou seja, é uma mudança de mente, é uma mudança de linguagem, mas é também uma mudança de atitude. Esse texto aqui fala sobre o batismo, que as pessoas estavam indo ali se batizar. Eles estavam indo ali em busca da salvação. E João explica para eles que aquela salvação falava obrigatoriamente de um arrependimento que estava consolidado, que estava consumado, ou seja, seria real se eles tomassem consciência dos seus pecados na mente, confessassem seus pecados ali através daquele ato do batismo e depois mudassem de atitude no seu estilo de vida. Não adianta uma pessoa aceitar Jesus, não adianta uma pessoa se batizar nas águas e depois continuar sendo um mentiroso, sendo um adúltero, sendo uma pessoa que passa a perna nos outros, que vive uma vida falsa, uma vida dupla. Não. O convite à transformação proposta por Deus é um convite a uma transformação total. Ou seja, aquilo que eu era, aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Por que João Batista apresenta essas propostas de mudança aqui para eles? Dizendo, contente-se com o vosso soldo, não oprimam as pessoas, porque ele sabia que esse era o estilo comum de vida daqueles publicanos que tinham chegado ali. Aquelas pessoas eram pessoas que tinham vindo do mundo, que estavam chegando de um ambiente contaminado pelo pecado. E ele diz, não é só esse batismo aqui, não é só esse banho aqui no rio que vai mudar vocês, mas uma decisão interior de vocês temerem a Deus e mudarem realmente de vida, mudarem realmente as atitudes de vocês. Olha o que ele diz, vamos ler de novo. Então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos pois de fazer? Depois desse batismo, João, o que nós devemos fazer? João respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Por que João Batista disse isso? Porque sabia que o estilo de vida comum, natural daquelas pessoas, era o estilo que a gente vivia lá no mundo antes, apegado às coisas, guardando toda a comida possível, não querendo dar nada para ninguém, às vezes com um guarda-roupa lotado de roupa lá, que não serve para nada, e gente lá na rua passando frio, morrendo lá debaixo da ponte no inverno, e eu com um guarda-roupa cheio de roupas, de camisa, de camiseta, de agasalho, e não dou nada para ninguém. Por quê? Porque o estilo de vida das pessoas do mundo é um estilo de vida individualista, egoísta, e principalmente insensível. Mas João diz para eles, vocês querem viver o que Deus tem para vocês mesmo? Então mudem de atitude. Comecem a repartir daquilo que Deus puser nas mãos de vocês. Comecem a repartir com quem não tem. E aí vocês vão viver uma verdadeira transformação. Aí vocês vão realmente conhecer o amor e o poder de Deus. Então, uma experiência real e profunda com Deus, ela não vem só através de uma mudança de pensamento. Ela não vem só através de uma
promessa minha para Deus, tá bom, Senhor, agora eu vou mudar. Não, Deus quer ver a mudança de atitude. Deus quer ver uma atitude de posicionamento nosso em relação àquilo que Ele diz que tem que ser feito. E quando nós fazemos isso, o sobrenatural de Deus vem coroar a nossa atitude, vem respaldar a nossa vida no mundo espiritual. Ele diz assim: foram também publicanos. Publicanos quer dizer homens públicos, para serem batizados. E perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Por que homens públicos? Porque esses aqui eram os cobradores de impostos. Isso aqui eram os fiscais da prefeitura daquela época. Isso aqui eram os vereadores lá daquele tempo, eram os assessores de autoridades. E ele respondeu o quê? Não cobreis mais do que o estipulado. Ou seja, eles eram cobradores de imposto. O que eles faziam? Cobravam mais do que o devido, diziam: o imposto que você tem que pagar é X. A pessoa pagava aquele valor a mais do que era o imposto devido, a parte que era a mais eles enfiavam no bolso. E depois levavam para o governo aquilo que era devido do imposto. Porque se eles não levassem aquilo que era devido do imposto para o governo de Roma, rolava a cabeça. Ia para a cruz, que era uma morte para malfeitores. Então, do que João está dizendo? De algo que não precisa de muita interpretação. Está muito claro aqui que a proposta de Deus para nós, para uma transformação real e radical, é uma análise feita por nós, com a ajuda de Deus, daquilo que na nossa vida difere da vontade de Deus. E nós podemos ajustar a nossa vida mudando não só os pensamentos, mas as palavras e também as atitudes. Também os soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Soldo é o salário dos soldados. Porque o Senhor disse, porque João Batista disse isso a eles, porque os soldados também usavam de violência, usavam da força para extorquir as pessoas. Se você não me der dinheiro, eu vou vir aqui e usar de violência para com a tua família. Então, João Batista diz: olha, se vocês realmente querem uma mudança de vida, se vocês querem realmente a salvação, vocês têm que deixar esses maus hábitos. Vocês têm que deixar essas más atitudes. E o nome disso é conversão. Amém? Conversão. Deus diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ou seja, é quando eu passo por 3 estágios: tomo consciência do meu erro, confesso ele com as minhas palavras. Eles estavam confessando ali publicamente que eles eram pecadores, por isso que eles estavam atrás daquele batismo, mas só isso não adiantava. Eles precisavam também de mudança de atitude. E alguém pode dizer aqui no meio dessa multidão hoje: apóstolo, mas eu já me batizei, eu já confessei os meus pecados, e em muita coisa eu já mudei de atitude. E eu acredito nisso de todo o meu coração. E foram essas mudanças reais que você processou na sua vida, pela sua própria decisão, é que te conservam aqui. É que te trazem aqui para ser filho, discípulo dessa família chamada El Shaddai. Mas eu também posso afirmar com toda a convicção do meu ser, que para que você alcance a estatura do homem perfeito que é Jesus, para que você fique realmente alguém feito à imagem e semelhança de Cristo, ainda existem muitas coisas na sua vida, muitos pensamentos, muitas palavras, muitas atitudes que precisam ser mudadas, porque o modelo que nós estamos buscando é um modelo perfeito. Quem recebe isso? Dá um aplauso a Jesus. Se nós formos analisar a nossa vida, ainda tem muito egoísmo, ainda tem muito tititi, muita briguinha, muito um espetando o outro dentro da própria igreja, competindo, não se amando, não se ajudando. A gente precisa admitir que nós precisamos dessa reforma e buscá-la
com verdade, com propriedade na nossa vida. Porque se eu não mudar, a luz de Deus não resplandece em mim. Se eu digo para minha família que eu venho na igreja, mas lá em casa eu continuo sendo um briguento, uma pessoa que não sabe engolir um desaforo, que não sabe pagar o mal que recebe com o bem, então ainda não estou parecendo com Jesus, porque Jesus fala assim: quando te derem um tapa, oferece outra face. E muitas vezes a gente oferece o quê? Recebeu um tapa, oferece um soco, oferece um bofetão, né? Recebeu uma palavra atravessada, já lá manda logo duas, cruzadas assim, ó. O cara ficar imprensado na parede, preso, né? A gente quer chamado para ter a unção de Davi, quer ser parecido com o filho de Davi, mas na verdade vive com uma lança na mão, caçando o irmão para encravar na parede, como fez Saul. Então, nós precisamos realmente de uma transformação. E há pessoas que não saem do plano das intenções, elas pensam: eu preciso mudar, mas elas não mudam. Elas prometem até para si mesmas: eu vou mudar, mas elas não mudam. Aquelas que falam e que prometem para os outros: olha, pode ter certeza, daqui para frente eu vou ser uma nova pessoa. Chora, se arrepende, pede perdão, mas chega no dia seguinte e faz tudo de novo. Tudo igual. Por quê? Porque não houve uma mudança realmente interior, uma decisão no coração que vai fechar esse trio aí importante: mudar aqui e mudar na prática. E eu quero dizer para você que quando chegar a mudança feita na prática, é que vai chegar a grande transformação de Deus para a tua vida. Tem muita gente que diz: Deus não está me ouvindo, Deus não está me atendendo, Deus não está nem olhando para mim. Pois eu quero te dizer que Ele tudo vê, Ele tudo sabe, e também Ele tudo pode. E Ele está de olho em você. Ele vê e sabe de tudo que você é e de tudo que você faz. Até o que passa no teu coração, Ele sabe. Até o que você pensa dentro de você, quando você está lá, meu líder, você está lá na reunião de discipulado, e do lado de fora você está com um sorriso. Mas lá dentro do seu coração você está numa murmuração doida contra o teu líder, contra os propósitos da igreja, contra as obrigações, contra os deveres espirituais. Deus vê tudo. Os olhos do Senhor tudo veem. Ele está em toda parte. Os seus olhos passeiam pela terra, procurando os puros de coração. Amém? Então, Deus sabe de tudo. Mas por que você diz isso? Porque talvez você não esteja vendo Deus operar. Você não esteja vendo Deus agir. E você não está vendo Deus agir por quê? Porque Deus não quer? Não. Você não está vendo Deus agir porque tem muita coisa na sua vida em relação a Ele que precisa ser mudada. E se você se aplicar nisso, porque isso não é um fardo, isso não é uma barreira intransponível. Aliás, vou ousar te dizer que isso é mais fácil do que você imagina, e buscar as transformações necessárias será muito mais fácil do que viver nesse processo de lamentação, de murmuração, onde você não consegue ser feliz. Ao invés de você se lamentar, de você ficar dizendo essas palavras que não correspondem à realidade: Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me escuta, Deus não está nem aí comigo. Pare de falar essas bobagens e comece a buscar a face de Deus. Comece a louvá-lo, comece a engrandecê-lo, comece a buscar a presença dEle, a face dEle através da palavra. Comece a conversar com o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, me ajuda, eu preciso mudar, eu quero mudar. O erro não está no Senhor, o erro está em mim, e eu preciso de mudança. Quando a gente se humilha assim diante de Deus, Deus velozmente vem na nossa direção e Ele muda a nossa sorte. E a Bíblia diz: aquele que se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, Deus rapidamente virá e o exaltará. Amém? Então, quando é que Deus vem nos dar experiências verdadeiras? Quando nós
mudamos de atitude. Não adianta só pensar, não adianta só querer, não adianta só prometer. É preciso dar passos de fé na direção do que está errado e tomar atitudes corajosas de mudança. O que a palavra do apóstolo René falou no começo do ano? A mudança, a transformação, a reforma vai demandar coragem. Vamos ter que ter coragem de fazer algumas mudanças radicais. De dizer não para determinados relacionamentos, de romper determinadas práticas, determinados hábitos aos quais nós estamos acostumados, de quebrar algumas estruturas na nossa vida que estão viciadas, porque às vezes estamos lá viciados em alguns hábitos. Tem gente que mudou da igreja Shaddai porque não conseguiu vencer o hábito de ir no culto da noite, porque de manhã eu preciso dormir. Tá bom, não tem problema. Mas eu quero dizer assim, você não consegue mudar um hábito. Você não consegue se dominar a ponto de você entender que Deus fez algo justamente para o nosso próprio bem. Sabe por que o culto é de manhã e não de noite? Para a gente não correr o trauma de termos mudado para um lugar onde a gente está do lado de duas favelas que precisam ser transformadas e vão ser transformadas, e a gente mudar para um lugar novo, com todos os desafios de uma mudança, e as pessoas chegarem aqui de noite ou irem para casa de noite e começarem a ser assaltadas. E depois essa fala, essa história, esse testemunho começar a correr por toda a igreja e a igreja se esvaziar por causa disso, porque as pessoas ficaram com medo. Isso aqui é uma coisa de segurança. E eu digo para você, até uma mudança benéfica. Porque você vem para adorar a Deus verdadeiramente com a primícia da tua semana. As primeiras horas do primeiro dia da semana, nós estamos aqui adorando a Deus. E eu não sei você, mas eu também estou pagando o preço de ter que levantar mais cedo no domingo, mas eu estou adorando. Esse lugar aqui está uma delícia e vai ficar cada dia mais agradável. Amém? Então, tudo que Deus faz, toda mudança na nossa vida, nós temos que entender que é para o nosso bem. Você vem para o culto de manhã, depois você vai almoçar com a tua família, você vai descansar, você tem o dia inteiro para ir passear, você já está com a sua semana consagrada a Deus, você já está abençoado por Deus. Amém? Se você tem filhos na escola, você pode pôr teus filhos cedo na cama. Quem vem no culto da noite, muitas vezes sai tarde do culto, chega no final do culto, tem alguém que quer conversar, tem uma dificuldade lá para tirar o carro, porque tem um carro atrás do seu. Quando você vai ver, você vai chegar 11 horas, meia-noite em casa, porque tem muita gente que vem de longe para estar na igreja. Quando a gente vem de manhã, a gente volta cedo para casa, a gente tem tempo para ter comunhão com a família, fica livre daquela acusação dos familiares, que dizem, agora você só fica nessa igreja. Agora você só fica com Jesus. Você esqueceu de mim. Você não vem me visitar. E não vinha mesmo. Não era só porque você ia no culto de noite, não. Você não vinha porque muitas vezes uma das atitudes que a gente precisa mudar é de ter um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de mansidão, para conviver com a nossa família que ainda é ímpia. Porque quando nós éramos ímpios iguais a eles, quando nós falávamos palavrão, quando nós fumávamos, quando nós bebíamos, quando nós debochávamos dos crentes, o Senhor teve paciência conosco e Ele não se afastou de nós, muito pelo contrário, Ele nos trouxe para perto de si. Então nós precisamos amar mais a nossa família, estar mais presente no meio da nossa família, porque é a nossa mudança de atitude em relação a eles que vai trazer conversão para eles. Se alguém aqui concorda com isso, por favor, dê um aplauso para Jesus. Esse é o tempo. Vou acabar esse culto agora em 5 minutos. Vou mudar de atitude também. Não vou mais atrasar o culto. Agora vocês gostaram, né? Dá um aplauso a Jesus. Amém. A apóstola Cláudia está falando assim, não adianta só falar, tem que fazer. Vou ler aqui, ó. Esse é o tempo da nossa real transformação. E essa transformação depende de uma decisão. E nos posicionarmos diante de Deus para nos moldarmos segundo a palavra de Deus. Aí eu termino. Queridos, esse é o tempo da nossa real transformação. E essa transformação depende de uma decisão de nós nos posicionarmos e nos moldarmos na nossa vida,
através de atitudes cristãs. É uma conversão, não só de mente e de linguagem, é uma conversão por obras. As pessoas vão olhar para as suas boas obras e vão dizer: ele mudou, ela mudou. Porque vão te tacar pedra e você vai ficar de boca fechada. Essa semana eu passei por um teste. Meu irmão lá de Brasília mandou uma alfinetada para mim lá no Zap Zap. Você não liga, você não sei o quê, bibibi. Ele tinha razão. Eu tinha até pensado, ó como os pensamentos e as intenções não resolvem. Eu tinha até pensado em ligar para ele. Eu fiquei a semana inteira preocupado com ele. Eu fiquei a semana inteira pensando, vou ligar. Quando eu ia ligar, estava atendendo alguém. Quando eu lembrava de ligar, estava numa padaria, um barulhão em volta, não conseguia telefonar. Quando eu ia ligar, acontecia alguma coisa em casa, me tirava do foco. Ele ficou bravo. E eu já comecei a escrever aquele recado, né? O que você está pensando? E não sei o quê, você também fez isso e tal. Aí quando o recado estava prontinho, eu tinha duas alternativas: enviar ou deletar. Graças a Deus, eu ouvi o anjinho do Senhor e não o capetinha que está do lado de cá. E falei, deletar. Falei, não vou fazer isso, que senão a coisa o caldo vai entornar. Olha o que a Bíblia diz: a palavra dura incita a ira, mas a mansa, abranda o furor. Se eu mandasse uma palavra dura para ele, o negócio, o circo ia pegar fogo. E era isso exatamente que o diabo queria. Aí, a minha querida apóstola Cláudia, falei, olha o que eu recebi aqui, ó. O que eu faço com esse tijolo aqui, que eu acabei de bater na minha cabeça aqui? Ela falou, peraí que eu vou mandar um floco de algodão para lá. Aí escreveu, você tem toda a razão, meu irmão, você está certo, eu falhei, mas você não sai nunca do meu pensamento e do meu coração. E era a realidade, eu não estava mentindo. Eu não estava falando nada fútil, eu estava falando uma verdade. Eu pensei nele, eu fiquei preocupado com ele. Eu tentei ligar a semana inteira, mas não consegui. Tem hora que você não consegue executar. Só que isso demonstra o quê? As pessoas que estão ao nosso redor, a começar da nossa própria família, os nossos discípulos, as pessoas que não nos conhecem, mas sabem que somos cristãos, elas estão de olho em nós. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas, que não quer ver pensamentos e intenções, que não quer ouvir palavras bonitas, porque pregadores por esse mundo está cheio, mas quer ver um povo que vive de fato uma história de mudança com Cristo e que vive o que prega. Quando a igreja de Jesus viver o que ela prega, então Jesus vai voltar rapidamente para nos buscar. Quantos creem nisso? O apóstolo Paulo nos diz que a fé sem obras é morta. Não adianta só querermos, não adianta só falarmos, precisamos de atitude. Nós precisamos de boas obras que gerem bons frutos. Amém? O mundo não vai ser transformado através de uma igreja que assiste. Uma igreja fica assim, assistindo. Não tem nada contra quem está de braço cruzado, não. Tem um moço bonito ali de camisa preta com braço cruzado, não é nada pessoal, tá? Quando eu estou dizendo de braço cruzado, são aquelas pessoas que não se envolvem, que não se comprometem, que não entendem que nós temos uma missão, que nós temos um chamado, e que são as nossas atitudes de fé, a nossa postura de comprometimento com Deus, as nossas atitudes de amor em relação às pessoas perdidas, o que vai produzir salvação e transformação na vida de outros. Então eu não posso ficar parado, eu não posso ficar de braços cruzados, eu preciso de atitudes, eu preciso de boas obras, porque boas obras geram bons frutos. Há áreas em nossas vidas sem mudança, ou com uma mudança muito lenta, e eu quero profetizar sobre você, que neste ano, o Senhor fortalecerá a sua fé, para que você tome posição, para que você tenha uma postura radical, em relação àquelas áreas da sua vida, que você sabe que estão lá, estagnadas, paradas. É como aquele quartinho, lá do fundo da casa, que quase ninguém vai, mas que você sabe que está cheio de mofo, está cheio de pó, está cheio de lixo,
porque ninguém tem coragem de enfrentar aquilo e lá tirar tanta coiseira que não se usa para nada e que só serve para ocupar espaço e roubar a liberdade do seu espaço, da sua casa. Deus vai entrar nesses espaços da sua vida. Eu estou falando do lado espiritual, não é que Deus vai arrumar o quartinho lá da sua despensa, não. Ele vai entrar nesses compartimentos fechados da sua alma, da sua mente, do seu coração, nas áreas da sua vida, para fazer limpeza, para trazer libertação, para produzir cura, para produzir renovação e reforma. Tem alguém que quer isso? Tem alguém que precisa disso? Então dá um aplauso bem forte a Jesus. Um catalisador dessas mudanças é o temor. É o temor. Queridos, preste atenção. Ninguém sabe a que momento Jesus vai voltar. A Bíblia diz que as pessoas podem estar num cinema e aconteceu o arrebatamento. As pessoas podem estar no culto de domingo e aconteceu o arrebatamento. As pessoas podem estar naquele rush da segunda-feira, 7 horas da manhã, todo mundo indo para o seu trabalho, todo mundo pegando condução, metrô, carro, as avenidas lotadas de gente, e Jesus pode voltar nesse momento. Se esse momento fosse agora, você tem certeza que você estaria com tudo em ordem na sua vida, para dizer: Jesus, eis-me aqui, eu estou em santidade, eu posso ir contigo? Você não ia ter a possibilidade de responder, porque a Bíblia diz que isso será repentino. E quem for achado com a sua vida ajustada com Deus, quem for achado em santidade nessa hora vai ser tomado, vai ser levado. Mas quem tiver áreas da sua vida contaminadas, aquela vida paralela de pecado, aquela vida corrompida em alguma área da sua vida, onde aquela área não condiz em nada com o que a Bíblia diz, essa pessoa ficará. O temor, ele precisa voltar ao nosso coração para nos fazer agirmos, nos fazer tomarmos decisões de não ficarmos procrastinando as mudanças, de não deixarmos para amanhã o regime, para amanhã a academia, para amanhã o negociar das dívidas. Não, o tempo é agora. E eu preciso dar esse passo de fé. Porque se eu fizer isso, a mudança vai ser completa. E em todo passo de fé que eu der na direção de sanar problemas, de resolver coisas que estão envelhecidas na minha vida e hábitos que estão viciados, Deus vai me respaldar com seu poder. Por que o temor? Por que devemos ter temor? Porque não devemos deixar essas coisas assim contaminando a nossa vida de uma forma crônica. Coisas mal resolvidas se passando de um dia para outro dia, de um mês para outro mês, de um ano para outro ano. Porque a Bíblia diz que haverá um dia em que nós seremos julgados por Ele. E Deus dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Então nessa hora, não vai ser o que a gente pensa, não vai ser o que a gente fala, vai ser o que a gente fez. O que você tem feito por você mesmo? O que você tem feito pelos seus semelhantes? Não é para você se achar de antemão reprovado, não é para você se condenar dizendo estou perdido, não tem mais jeito, não. Esse é o tempo da sua oportunidade, porque esse é o ano da reforma. Foi Deus quem disse isso e é Deus quem vai fazer essa reforma completa na sua vida. Você recebe? Se agarre nisso e seja instrumento disso, em nome de Jesus. Eu quero convidar as pessoas que estão aqui pela primeira vez para darem um passo de fé na direção de Jesus. Primeiro crendo no seu coração que Ele é o Filho de Deus, que Ele é aquele que veio a este mundo, morreu na cruz para nos salvar, mas também ao terceiro dia ressuscitou por ser o próprio Deus vivo que veio resgatar os homens. Vou pedir que a igreja agora não converse e me ajude. Esse é o momento mais importante do culto.
Momento onde Deus vai operar um milagre. Milagre de salvar pessoas, de transformar pessoas para sempre. Um dia Ele fez isso com você e foi muito bom. Ele vai fazer isso com pessoas novas hoje.